Vocês têm? Vocês conseguiram a bolinha? Ou só eu consegui? Conseguiu? Tá, Josi tem. Tu tem, Pri? Bolete? Show. Ih, maravilha. Tem duas, melhor ainda. Tem postura que dá para fazer com duas. Muito bem. Hoje a gente vai fazer umas posturas com a bolinha, que é para trazer mais gosto ainda na liberação, tá bom? Então vamos lá. Então hoje se você tiver com seu caderninho, pode abrir seu caderninho para anotar. Hoje a gente vai falar também sobre as 5 atividades da mente. Como a gente já começou a falar na semana passada, né? Semana passada a gente falou sobre a imaginação. E aí hoje a gente vai falar de uma outra atividade da mente que tem a ver com a memória, tá? Na verdade, é a memória. E interessante que esse final de semana eu fui fazer o curso, né, da liberação somática. Eu vou falar para vocês que foi, assim, uma experiência muito louca. Foi um negócio, assim... vivemos uma catarse. Foi uma catarse, Josi. Foi, assim, muito intenso. E quando eu fui, eu não imaginei que ia ser tão forte. Porque eu imaginei, assim, não sei quem já fez físio comigo, aquela dor muscular e tal, mas eu achei que iam ser essas palpações pensando somente, assim, vai ser no emocional, vai ser aquelas palpações, aquela dor normal, né? Gente, engraçado que eu estava lendo sobre isso, né? As coisas que eu comecei a estudar, né, de psicanálise e tal. E aí teve uma parte do texto que falava sobre isso, o início, né? Quando Freud começou a pesquisar, que era a tal da catarse, né? E aí eu pensando assim, gente, deve ser um negócio muito louco, né? Porque as nossas emoções, elas ficam, né, no nosso corpo. E essa questão, né, de você colocar para fora, para você realmente se liberar daquelas emoções que estavam presas no nosso inconsciente, isso traz cura, isso traz um alívio, né? E aí, eu lendo, eu falei, gente, mas isso aqui deve ser um negócio que nem deve mais usar, né? Assim, é claro que vários lugares usam isso, né? Gente, vocês não têm noção de como que foi. Em alguns lugares era uma dor intensa, uma dor muscular apenas. Em outros lugares, quando a gente tocava, né, nas pessoas, era uma dor que não era apenas uma dor muscular. Vinham as memórias das situações, sabe? E, assim, um negócio indescritível, indescritível. Foi muito, muito intenso, assim. E para mim só veio confirmar tudo isso, né? Que as nossas emoções, elas ficam guardadas no nosso corpo e às vezes essas emoções, esses sentimentos, né? Porque emoção é algo que vem e vai, né? Esse sentimento às vezes ele fica guardado lá dentro por tanto tempo que você nem sabe mais como ele se expressa dentro de você. E assim, eu tive uma experiência num lugar que eu achei que eu não ia ter, que foi uma liberação aqui atrás da mandíbula. E aí vieram, gente, quando a menina tocou, eu fui na lua, 2, vieram várias perguntas na minha cabeça. E várias perguntas relacionadas com esse segmento, que é o segmento oral, porque esse sistema ele é baseado em couraças, né? Como se fossem cinturões que prende a nossa energia, que prende realmente a nossa emoção, o nosso sentimento, que não deixa a gente fluir de uma forma mais verdadeira. E foi muito incrível, porque era nessa couraça oral e vieram várias perguntas que eu nunca tinha parado para pensar sobre esse bloqueio que eu tinha nessa questão de comunicação. E foi muito intenso, assim, chorei horrores, horrores, horrores. Mas chorei porque eu estava botando para fora, sabe? Não tinha nada a ver com a dor local, mas tinha realmente a ver com uma dor interna. E vieram várias perguntas, por que eu fazia aquelas coisas? E eu ficava, gente, mas por que você faz isso, Fernando? Porque, sabe aquelas coisas que a gente às vezes se pergunta? Por que, Josi, que você faz isso? Por que você insiste nisso?
Por que que, Jamila, você se pergunta às vezes, né? Não sei se vocês fazem, mas por que, gente, que eu insisto nisso? Por que que eu continuo fazendo aquilo? E aí, num certo momento, quando virou do outro lado, caraca, vieram as respostas. Você faz isso, você faz isso por aquilo, você faz isso por aquilo outro. E aí vieram pessoas, vieram imagens na minha cabeça. Olha, só te falar, fico arrepiada. Foi um negócio, assim, muito, muito, muito importante, assim, até mesmo para isso tudo que a gente vive aqui, porque realmente faz muito sentido tudo isso, né? Essas descobertas que a gente tem. Eu já estava até falando com uma menina, porque a gente vai abrindo essas caixinhas aos poucos. A gente não abre tudo de uma vez, né? Porque ninguém aguentaria tanta revelação de uma vez só, né? Então a gente vai abrindo essas caixinhas para ir realmente ajustando essas peças. E é de pouquinho em pouquinho. Então, assim, foi muito importante essa vivência, né? Quem tiver interesse, ele vai fazer novamente. Acho super válido, porque não necessariamente você tenha que trabalhar com isso, mas é uma vivência muito, é uma imersão profunda, né? Porque existe esse tipo de tratamento, mas assim, são 10 sessões e olhe lá, né? Porque vai fazendo aos poucos. Mas numa imersão você vive tudo de uma vez, né? Então é um negócio assim, catarse total. Nunca vivi algo parecido, mas saí de lá assim muito grata, assim, grata pela oportunidade de ver, de sentir. Nossa, tiveram pessoas assim que sentiram em todos os lugares que foram tocados, porque era muita coisa acumulada, né? E aí hoje a nossa aula fala sobre isso, fala sobre memória, e a memória é algo que ele é muito importante, né? Na verdade, tudo que a gente fala aqui, né, no IND, de cura, de traumas, tem tudo a ver com o nosso passado, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa memória e como que ela influencia, né, no estado da nossa mente, tá bom? Então, a gente já leu a introdução na semana passada e hoje a gente vai ler só o Sutra. Deixa eu achar aqui. Então, vamos lá, na página 231. A gente está lendo o livrinho, tá, Jamila, do Coração do Yoga, que é o nosso estudo. Então, nesse livro, não sei se a Jamila acompanhou as outras aulas, no final do livro, ele fala sobre os sutras, que é a base do yoga, né? Como se fosse a Bíblia do yoga. E ele faz a leitura, os sutras são trechos, né? E aí ele vai explicando esses trechos. 231, Josi. Foi? Lá embaixo, no 1.11. E ele fala assim: memória é a retenção mental de uma experiência consciente. Todas as experiências conscientes deixam uma impressão no indivíduo e são armazenadas como memória. Não é possível dizer-se se uma memória é verdadeira, falsa, incompleta ou imaginária. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso também, sobre a imaginação, que às vezes a imaginação ela se torna tão verdadeira que isso se armazena em forma de memória também. Então a pessoa lembra de uma coisa que nem aconteceu, mas que ela realmente criou na cabeça dela, né? Todas e cada uma dessas atividades mentais são a confirmação da existência da mente. Elas são complexas e se correlacionam, de maneira que cada uma, exceto o sono, talvez, deveria ser considerada como uma matriz ou uma classe de atividades, ao invés de uma entidade distinta com características exclusivas e limitadas. Cada uma dessas características da mente, né, pode, em momentos e circunstâncias diferentes, ser tanto benéfica quanto prejudicial. Seus efeitos podem ser diretos e imediatos, ou podem ser indiretos, como uma consequência tardia da sua manifestação. Então, essa aqui é a parte do Sutra que fala sobre memória, e aí eu trouxe também algumas outras coisas, né, falando sobre isso. E aí eu já tinha anotado algumas coisas sobre a memória, e aí eu vou trazer aqui para vocês. A memória, ela é um grupo de neurônios
conversando. É como se fosse todos os neurônios da sua cabeça, assim, fazendo várias conexões. Algumas conversas podem se fixar, se estruturar, como, por exemplo, amarrar os sapatos. Por que a gente sabe hoje amarrar um sapato? Por que a gente sabe prender o cabelo? Por que a gente sabe abotoar um botão? Porque a gente fez isso tantas e tantas vezes e aquilo para a gente é tão fundamental, é tão estrutural para a nossa sobrevivência, que aquilo se fixou na nossa cabeça. E por que algumas coisas são esquecidas, como nomes de pessoas, né? Então, às vezes, você conhece uma pessoa, por exemplo, você foi no retiro, viu a pessoa 2, 3 dias. Daqui a pouco, se você ver essa pessoa daqui a 5 anos, talvez você não lembre mais do nome dessa pessoa. Por quê? Porque aquilo não era estrutural, não era muito importante, né, para a sua vida, para a sua existência, e o seu cérebro ele precisa liberar espaço, porque ele precisa realmente ter espaço para as coisas importantes. E é por isso que a gente pode o tempo todo moldar o nosso cérebro. O nosso cérebro ele possui uma característica que a gente chama de neuroplasticidade. É a capacidade que o seu cérebro tem de se adaptar e de ter novos aprendizados. Isso é, assim, cientificamente, a neuroplasticidade é algo que transforma, né? Porque ela é importante para a sua atividade mental, para a sua atividade física, né? Para o seu corpo. Por exemplo, uma pessoa que sofre um AVC. Por que ela faz fisioterapia? Porque através dos estímulos ela pode recuperar aquele movimento que foi perdido, aquele neurônio que foi queimado lá dentro, né, do cérebro. Ele pode fazer um novo caminho, ele pega um atalho, né? E o neurônio, né, que é a célula que está dentro do cérebro, ele guarda aquilo que é importante, que é estrutural. Então, guarda isso. O que é dispensável, o teu cérebro vai descartar. E olha que interessante, para a gente guardar um sentimento, né, muito forte, uma emoção muito forte, para ela se fixar dentro da gente, ela precisa de 2 coisas. De um fato, e que seja uma forte emoção. E isso vai fazer com que a sua memória seja permanente. Então, quando você tem um fato ligado a uma forte emoção, provavelmente aquela memória vai ser uma memória permanente. Por exemplo, pensa aí em uma memória em que se você falar assim, como foi o seu primeiro beijo? Provavelmente você vai lembrar se ele foi bom, se ele foi ruim. Então, tem algumas coisas que ficam marcadas na nossa memória, né? Tanto coisas boas, né, quanto coisas ruins. Se tem uma emoção forte ligada ali, ela provavelmente vai ser uma memória permanente. E aí, o que acontece? O nosso sistema nervoso, ele vai processar todas essas emoções e ele vai direcionar a forma como você vai reagir de acordo com essa emoção. E a nossa forma de reação, ela depende de vários fatores. Depende de fator social, depende do momento, depende do lugar, depende da sua criação, da forma como você entende o mundo, né, da sua personalidade. Então, um fator que pode ser o mesmo fato, né, pode acontecer com você e com um amigo. Vocês vão ter emoções diferentes sobre o mesmo fato. E essa memória, ela vai ser uma memória diferente sobre essa mesma coisa, né? E às vezes essa emoção, ela é tão forte que ela sobrecarrega o nosso sistema nervoso. E ele muitas das vezes não sabe como administrar aquela emoção, aquele sentimento. E muitas das vezes essa emoção, o que o nosso corpo faz? Ele é inteligente, ele joga para uma caixa que é o nosso inconsciente, porque o seu inconsciente, você não tem acesso a ele. É por isso que no yoga, né, a gente medita, a gente silencia, porque a gente quer trazer o que está lá atrás, o que não está acessível para o acessível. A gente tem acesso ao nosso consciente, é isso aqui, né? Ao que está palpável, através dos nossos sentidos. E essas emoções que você talvez não vai conseguir administrar, ela está lá no seu inconsciente. E muitas das vezes ela vem e faz isso aqui, ó, tum, joga no seu corpo, né? Que é justamente trazer para o somático, né? Que é essa conversão. Você pega um evento traumático e joga para o seu corpo.
E aí ele transforma isso em sintomas que muitas das vezes a gente nem percebe. Muitas das vezes a gente nem tem noção de como o nosso corpo, de como o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de comportamento, ele é afetado. Às vezes a gente não consegue fazer essa ligação. Só quando realmente a gente começa a querer ter consciência sobre esse processo. E aí hoje a gente vai falar, né, na nossa aula sobre isso, sobre memórias e sobre consciência. O que a gente quer trazer à consciência, sabe? Dos nossos padrões, da nossa forma de pensar. Por que eu ainda mantenho alguns padrões? Por que ainda eu mantenho certas formas, né, de pensar, de agir? E a gente consegue ter acesso a isso. Só que a gente precisa permitir que a nossa mente, sabe, abra uma caixinha por vez, né? A gente não vai abrir todas as caixas de uma vez, porque senão a gente não aguentaria, né? O mito é a caixa de Pandora, não é, Josi? Que tem um mito falando sobre isso, que a gente precisa assim abrir devagar, né? As lacunas para a gente justamente ir trabalhando, né? O que precisa ser trabalhado dentro de nós. E quando a gente pensa em memória, a gente pensa em Muladhara Chakra, que é o nosso chakra base, que é o nosso chakra raiz, que é o começo de tudo. Muladhara é o chakra do começo da vida. E todas as nossas marcas, geralmente, elas estão ligadas lá no começo. Pensa nos inícios, né? Os inícios de tudo na nossa vida. Eles vão ter um fator determinante em tudo, em como eu sou hoje, né? No nosso futuro. Só que o seu futuro é o agora, é o que eu sou hoje. E uma coisa muito interessante é pensar o seguinte, que se o seu cérebro ele tem esse potencial de se regenerar, se o seu padrão de comportamento, de atitude, o seu padrão muscular, ele pode ser modificado, porque essa modificação ela vai vir a partir da repetição. Então, se você mantém, por exemplo, vou mudar de atitude. Você não muda de atitude porque você fez uma vez. Você muda de atitude com a repetição. E conforme você vai repetindo como assim amarrar uns sapatos, o treino de amarrar um sapato, o seu cérebro ele vai começar a entender, caramba, isso daqui é importante. Eu preciso fixar essa nova forma de me mexer. Eu preciso fixar essa nova forma de pensar. Então, essa reestruturação, esse novo começo, ele pode acontecer nas nossas vidas. Então, aquilo que precisava, né, ser modificado, ele precisa de um começo. Então, aquilo que você precisa modificar, ele precisa de um ponto de início, mas ele vai precisar de repetição. Vai precisar ver essa neuroplasticidade na sua forma de pensar, essa neuroplasticidade na sua forma de falar, de agir. A gente não muda porque falou que quer mudar, né? A gente não transforma a forma de lidar com o nosso marido, de lidar com os nossos familiares. A gente não muda a forma de sentir de uma hora para outra, mas é com treino. É igual academia. Então, a gente precisa treinar, né? E isso é muito interessante, assim, porque esse novo caminho, ele exige repetição de um novo padrão para criar uma nova memória. Então, quando você cria um novo padrão e repete, você cria uma nova memória. E aquela memória antiga, ela pode ser desfeita, porque ela não faz mais sentido você pensar daquela forma, e aí você cria uma nova memória. Então, a gente tem esse poder. Então, muitas das vezes, a gente esquece desse potencial, esse potencial que a nossa mente tem. E a gente pode reformular, sabe? Novos começos, novas histórias, novos padrões. E aí a gente vai pensar nisso, nesse Muladhara, nesse novo começo, nessa raiz, nessas experiências que a gente trouxe e sobre esse autoestudo, esse reencontro, essa morte e renascimento. Então, hoje, as nossas posturas, elas vão vir baseadas no Muladhara e no Sahasrara. Muladhara, começo de tudo, memórias, inícios, e Sahasrara, que está relacionado à morte e renascimento, reencontro, autoestudo.
A gente só consegue mudar e perceber um novo padrão se a gente sabe qual é ele. Se a gente reconhece o que a gente deseja, né, realmente modificar. Beleza? Então é isso. E aí agora, para a gente começar, a gente vai meditar um pouquinho. Então você encontra uma postura confortável. Feche um pouquinho seus olhos. Encontre uma postura alinhada da coluna. Vamos iniciar com pranayamas. Tome consciência da sua respiração. Vai acalmando a sua respiração. Vamos iniciar com uma respiração profunda. Inicie contando a sua inspiração até 6 tempos. E na hora de exalar, procure exalar de 6 a 8 tempos. E solte o ar. Mantenha a sua respiração. Vai acalmando a sua respiração. E traga na sua mente o seu sankalpa, o seu objeto de prática, o que você deseja conhecer um pouco mais através dessa prática, o que você deseja compreender. Respira profundo. E a nossa primeira postura vai ser a postura da criança. Você pode entrar na postura normalmente. Postura da criança, leve a sua testa em direção ao chão, joelhos dobrados. Se você quiser fazer com bolster, você pode fazer. E seguir respirando.
tomando consciência da sua respiração em toda a sua coluna. Tudo começa quando ainda somos feto. Tudo começa enquanto ainda respiramos ligados à nossa mãe, à nossa raiz. Começo de tudo. A postura da criança nos remete ao início. As sensações que sentimos enquanto ainda nem tínhamos contato com o mundo externo, mas já existia vida dentro de nós. Temos memórias guardadas dentro do nosso corpo, que vieram desde a nossa gestação. Inspira devagar. Se entrega um pouquinho mais na sua criança. E devagarzinho, a gente entra na nossa próxima postura, no Malasana. Josi, você que está com a bolinha, você vai pegar o Malasana e vai colocar a bolinha embaixo do joelho. Se você quiser colocar um apoiozinho embaixo do bumbum, você pode botar, tá? E essa bolinha vai abrir ainda mais a visão dos joelhos. Isso. Vamos para a próxima postura, Jamila. Vamos para o Malasana. Joelhos afastados. Nessa postura, solta bem a cabeça. Relaxa os braços à frente. Isso. Pode botar embaixo. Abre bem os joelhos, solta os braços à frente. Respira. E nessa postura, histórica, onde antigamente as mulheres davam à luz. O nosso corpo entende
e relembra do nosso nascimento. Das histórias do nascimento. De como isso ficou marcado dentro de nós. Put your circuits in the same. This is what the world is for. Making electricity. Se você conseguir fazer essa viagem até o dia do seu nascimento. Quem você é, a estrutura do seu corpo, da sua mente. Não começou agora. Essa história é muito antiga. Deixa descer um pouco mais. Respira. Respira. Devagarzinho vai desfazendo a postura. Vai sentando. E a nossa próxima postura é o butterfly. Traga os pés à frente do corpo. Você vai botar um bloquinho na frente para poder ceder a sua cabeça. E Josi, que está com a bolinha, você vai colocar essa bolinha embaixo do bumbum. Para sentir realmente abrir aqui a região da virilha. E aqui, ó, deixa pesar a perna em cima da bolinha. Tá bom? Quem está sem bolinha, faz o butterfly. Lembra que a nossa área marcada são as regiões das virilhas. Então, você precisa sentir essa região se abrir. Veja o nível que você consegue ficar de uma forma confortável, porém sentindo, abrindo espaço. Encontre uma postura e se mantenha nela um pouco. Tente manter o máximo imóvel por alguns minutinhos. Nessa postura, ela nos convida a olhar para o nosso interior, a olhar a nossa história, a olhar com carinho os nossos começos. Essa postura trabalha as nossas memórias, as nossas raízes. Through the water, through the mist in my eyes, you're present.
Quantas experiências vivemos. Quantos aprendizados. Quais são essas memórias que você precisou guardar? O que você precisa ressignificar? Trazer um novo significado. So painfully separation. Veja se você consegue ajustar e descer mais um pouquinho a cabeça. Faça um ajuste e mantenha-se novamente imóvel por um tempo. I bless myself, I am. I bless myself, I am. I see you in another's eye. You speak to me through their lips. Inspire e faça seu último ajuste. In their story. Deixa descer mais um pouco seu corpo, se aprofundando ainda mais no que você precisa compreender de todas essas caixinhas, que é o seu consciente e o seu inconsciente. Relaxe todo o seu corpo, se entrega por completo. Uma postura que nos leva ao começo de tudo, a raiz da nossa história. Inspira devagar e vai voltando. E vai voltando devagar. Nossa próxima postura vai ser o Dragonfly. Então, com as pernas afastadas, quem está com a bolinha, você vai colocar embaixo, no meio da coxa, tá? No meio da coxa. Quem tem bloquinho, você vai levar o bloquinho à frente e soltar o peso do seu corpo. Pode ser com bloquinho,
Pode ser com o bolster abraçando. Veja o que fica mais confortável para a sua entrega. Tá bom? Uma postura intensa, principalmente com o uso da bolinha. Então, aproveita para trabalhar essa intensidade, essa entrega. Solta todo o peso do seu corpo. A sua área marcada são as coxas. A parte posterior da coxa trabalha o nosso passado. Leva a sua atenção para essa sensação de leve desconforto. Trabalha a sua respiração, como se você pudesse exalar todo o desconforto pela boca. Inspira e deixa soltar bem forte o ar. Mantenha a sua respiração exalando. Respira e solta. Experimenta soltar. Soltar o ar pela boca. Não prender, não travar. Inspira e solta. Inspire e solta. Vai vendo se você consegue descer um pouquinho mais, sentir um pouco mais essa presença. Vai soltando o ar e deixando o seu corpo descer, abrindo esse espaço. Deixa pesar o seu corpo. Nessa postura, acessamos o nosso passado. Mas hoje, queremos transformar toda a energia negativa em positiva. Queremos transformar toda a experiência, ressignificar vai respirando e exalando. Quando você sentir que o seu corpo pode avançar um pouquinho mais, deixe o seu corpo ir, deixe ele sentir. Sinta o peso da gravidade sobre o seu corpo. Deixe avançar. Respira fundo, faz o seu último ajuste, se entrega por completo. Deixa descer todo o seu corpo. A sua energia é para soltar, deixar pesar sobre o chão. E a sua respiração continua exalatória.
deixando pesar. Toda vez que você expira, você coloca para fora tudo que é tóxico, tudo que você não quer mais, tudo que não te serve mais. Inspira. Devagar, vai levantando aos poucos. E a gente vai descansar um pouquinho no Shavasana. Então, fecha um pouquinho suas pernas. E descansa no Shavasana por 1 minuto e meio. Vai voltando devagar. Solta o peso do corpo no chão. Turn down the light. Turn down these voices inside of you. Lay down with me. Tell me no lie. Just hold me close. Don't pass me. Don't pass me by. 'Cause I can't make you love me. You can't make your heart feel. 'Cause I feel alone here in the dark. Please find out. I will lay down my phone. I feel down. Inspira. E devagar, vai levantando devagar. Virando de lado. E a nossa próxima postura a gente vai fazer em pé. A gente vai trabalhar os nossos pés. Você pode fazer apoiado numa parede se você quiser, tá? Você vai pegar o seu bloquinho. Vai colocar assim. Se você conseguir fazer com os 2 pés, melhor, tá? Vai apoiar os dedos no bloquinho e o calcanhar vai ficar no chão. Você vai deixar o peso do seu corpo bater lá para baixo. Vai sentir o estiramento aqui, ó, do tendão de Aquiles, toda essa parte posterior. Isso, deixa os pés alinhados com o quadril. Apoia os dedos dos pés, abraça os cotovelos e agora deixa o peso do seu corpo cair lá para baixo. Solta a cabeça e traz o seu peso lá na frente dos dedos. A nossa área marcada agora é a parte posterior da coxa, que também trabalha o nosso passado. Alcançamos também as nossas panturrilhas, que está relacionado com o nosso futuro, que a gente tem deixado para depois, o que a gente tem procrastinado.
Que muitas das vezes, por conta das experiências passadas, não conseguimos dar aquele passo para o futuro. E por último, alcançamos também os nossos tornozelos, que está ligado ao medo. O medo, muitas das vezes, faz uma ponte entre o passado e o futuro. Então, deixa descer, deixa abrir esse espaço. Deixa trabalhar. Seja consciente das sensações. Vá de encontro a essa sensação. Solta o ar bem forte pela boca. Respira e solta. Every breath you take, every move you make, solta, exala. every bond you break. Deixa soltar. Deixa sair. Todos os não possos. Cuidado. Todas as frases e palavras que nos colocavam medo. E esse medo nos impede de caminhar. Avance mais um pouquinho, nos últimos segundos finais da postura. E devagar vai dobrando os joelhos, voltando, se acolhe lá embaixo. Devagar. Volta devagar a postura, se acomode. E a nossa próxima postura vai ser de barriga para baixo. A gente vai fazer o Broken Wing. O posicionamento do seu braço, ele fica assim, ó, em W. A gente vai deitar e vai abrir o peitoral. Quem tá com a bolinha, vai posicionar a bolinha nessa região, no seu peitoral, tá? Então, você vai acomodar a bolinha e vai virar o corpo por cima da bolinha, tá? Então, deitados. Barriga para baixo, braço levemente acima da cabeça. Quem está com a bolinha, posiciona no seu peitoral, no músculo, não é em cima do seio, tá? Quem está sem bolinha, a mesma posição, só vai sentir um pouco menos. E aí você traz o peso do seu corpo em cima do seu braço. A bolinha vai sentir muito intenso. Deixa eu sentir essa sensação. Trabalha a sua respiração. Quando você exala, você deixa sair, soltar tudo que está retido. Então, fica na postura e exala. Não deixa de exalar.
Vai sentindo a sensação do estiramento, do alongamento e vai soltando o ar. Essa postura, trabalhamos o Sahasrara e a gente trabalha o nosso apego. Apego aos padrões, aos conceitos, que você precisa deixar desapegar. Deixa eu avançar um pouco mais. Deixa eu sentir a sensação do estiramento. Exala. Não deixa de soltar o ar. Para que tenhamos novos começos, precisamos aprender a desapegar do que não faz mais sentido. Desapegar das dores, dos sentimentos retidos, devagarzinho, vai voltando ao meio, e já vai entrando para o outro lado. Faça o seu ajuste. A sua área marcada é a área do peitoral. Nosso peito é onde a gente armazena as nossas emoções. É onde a gente se liga totalmente o nosso emocional e ele faz uma ponte entre as nossas experiências físicas e as nossas experiências mentais. É onde guardamos o amor, a compaixão, o que você precisa se desapegar, deixar fluir.
sua respiração consciente. Faça o seu ajuste. Veja se você consegue aumentar mais esse espaço. Abrir ainda mais toda essa região de peitoral. E devagar vai voltando. Você pode deitar de barriga para cima e respirar um pouquinho. Devagar, vamos para a nossa última postura. Vai virando. Nessa última postura, eu vou mostrar quem está com a bolinha e quem está sem a bolinha, tá bom? Então, quem está sem a bolinha vai fazer essa postura aqui, ó. Barriga para baixo. Você vai cruzar os cotovelos. Vai deixar a cabeça pesar para frente. O seu cotovelo fica na linha do seu peito. Aqui a gente quer abrir a escápula. Então, você vai ficar 2 minutos aqui com o braço esquerdo por cima ou por baixo. E depois você vai trocar, tá bom? Josi que tá com a bolinha. Você vai fazer o seguinte, Josi. Você vai posicionar as bolinhas no meio da escápula, tá? Então, aqui, ó, você vai colocar a bolinha no meio da escápula e vai cruzar os braços aqui, ó. Encontra bem aquele pontinho doloridinho e aqui você vai soltar essa região das asas, tá bom? E aí você vai deixar a bolinha e quando a Jamila trocar a posição dos braços, aí você muda um pouquinho a posição das bolinhas, tá? Pode trocar o braço também. Isso. Alinha um pouquinho o ombro, Jamila, deixa os ombros na mesma direção. Isso. Leva a sua respiração lá atrás nas suas costas.
nessa abertura de peito posterior. Você sente as suas escápulas se abrirem, as suas asas se abrindo. Nessa postura, trabalhamos o nosso Sahasrara, um lugar de autoestudo, de reencontro, de lidar com o meu eu, de morte e renascimento. E como renascimento, entendo que eu posso recriar novas memórias, criar a memória que eu desejo. E esse novo padrão, esse novo formato, eu crio através da persistência, da repetição. Respira, deixa soltar o ar bem forte. Devagarzinho, troque seus braços. Mantendo ainda a sua consciência, a sua respiração. Mantenha a exalação. E a consciência na sua área marcada. Solta o ar profundamente. Eu desejo florescer. O início de tudo me traz confiança para florescer em novos começos. Esse novo caminho, ele necessita de repetição, de um novo padrão, uma nova forma de agir e pensar. Para criar, enfim, uma nova memória. Respire. Solta o ar. Devagarzinho, vai soltando seus braços.
entrando no seu Shavasana. Se você quiser se cobrir para ficar mais confortável, você pode. Se quiser tapar os seus olhos. Solta o peso do seu corpo no chão. Relaxe seus pés. Solta seu quadril, todo o seu corpo.
Respira profundo. Vai despertando os seus pés, seu corpo. Espreguiçando. Devagarzinho, virando de lado. Sentando, como no começo da prática, fechando seus olhos. Respira. Lentamente, traga suas mãos à frente do peito. Inclina a sua cabeça. Faça seus agradecimentos pessoais. Que possamos florescer em nossos novos começos. E continuarmos firmes, persistentes na criação de nossas novas histórias e novas memórias. Que Deus nos guarde, proteja e ilumine hoje e sempre. Namastê. Tudo bem? Deixa eu parar de gravar aqui rapidinho.